Boa noite, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui firmes no nosso propósito. Hoje nós vamos fazer menção do texto bíblico que está em Salmo 51, salmo muito conhecido. Quem nunca leu o Salmo 51, né? Mas vamos fazer menção do texto bíblico e ver o que o Senhor tem como diretrizes para a nossa vida com este salmo. A minha Bíblia tem por tema assim: Davi confessa o seu pecado. Suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Este é o salmo de Davi, quando o profeta Natã veio a ele depois de ter estado com Betseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Este salmo é um salmo de Davi. E quando Davi ele relata esse salmo, é porque ele tinha passado por um problema na vida dele lá atrás, que aqui é mencionado em 2 Samuel, no capítulo 11, no versículo 12 em diante. Davi ele era rei, e aí diz a palavra do Senhor que chega um dia que Davi ele resolve tirar folga. Como é isso, irmã Ângela? Davi resolve não sair para a guerra, então ele fica no palácio, e diz a palavra do Senhor que aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, então ele se levantou bem tarde, e ele andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer a mulher. A Bíblia fala que Urias, ele era do exército de Davi. Ele era um soldado fiel de Davi. E Davi, no dia que não sai na peleja, não sai para a guerra, fica em casa, dorme mais tarde, pega uma folguinha, fica à toa de boa,
observa umas coisas boas sobre a face da terra que não era dele, mas ele quis fazer uso daquilo que não era dele. Diz a palavra do Senhor que traz em Betseba, ele se deita com ela, depois ele se arrepende, tenta dar um jeitinho, chama Urias, tenta dar folga para Urias, mas Urias era soldado fiel, Urias era da peleja e da batalha, e ele sabia que aquele tempo não era tempo de folgar, era tempo de ir pra peleja, era tempo de batalhar. E aqui eu já quero fazer uma pausa. Davi não observou o tempo, ele parou. O tempo de pelejar, Davi parou. E o tempo que Urias estava pelejando, Davi queria parar Urias. Nessa noite que nós venhamos vigiar e saber remir o tempo. Qual é o tempo que o Senhor tem proporcionado para você? É tempo de se envolver com as coisas do Senhor, é tempo da peleja, é tempo de orar, de jejuar, de ler Bíblia, de consagrar, de louvar, de reger, de adorar, ou é tempo de folga? Bom, vamos lá, diz a palavra do Senhor que Urias não atende o pedido do rei, então Davi tem uma outra ideia, pede para que Joabe coloque ele à frente do exército. E ali ele sabia que Urias ia morrer, e foi o que aconteceu, Urias morreu. Então, quando Davi escreve aqui Salmo 51, 2 pecados Davi cometeu. O primeiro foi adultério, abuso de poder, tomar posse daquilo que não era dele. O segundo foi o homicídio, fez com que um dos seus fiéis soldados morresse. Para quê? Para que aquele pecado fosse encoberto. Estudando a palavra do Senhor, eu entendi que esse salmo é o 4º salmo penitencial, que está aqui no verso 6, né? É um 4º salmo onde que Davi está pedindo perdão, misericórdia de Deus. É a oração que Davi faz depois que conversa com Natã. E Natã confronta os pecados de Davi. Porque o que acontece? Depois que acaba, que Urias morre, Davi pensa que vai ficar tudo ali bonitinho. Não. Natã vem, conta uma história do dia a dia para ele comum, mas que tinha tudo a ver com a vida dele. Então, muitas vezes, a gente usa alguns exemplos diários para falar da palavra do Senhor, não menospreze. É uma forma de linguagem para que as pessoas iam entender o que nós estamos falando. Diz a palavra do Senhor que Natã conta uma história, conta de um saque, de uma ovelha, de uma pessoa que só tinha uma ovelha, o que aquela pessoa merecia. Davi se ira e fala assim, essa pessoa merecia a morte. Fala assim, então Davi, essa pessoa é você. E ali Davi cai em si. A Bíblia diz que Betseba engravida. A Bíblia diz que Betseba perde o filho. A Bíblia diz que Davi fica em luto, que antes de ficar em luto ele fica clamando em jejum, pedindo para que Deus respondesse, e a resposta do Senhor não foi complazível ao jejum e à oração de Davi, porque nem sempre, não é porque nós oramos e jejuamos, se não estiver debaixo da vontade do Senhor, do propósito de Deus, Deus não responde conforme a gente quer. E ali Davi entende a gravidade da sua situação. E quando ele escreve esse texto bíblico, algumas coisas me chamam a atenção. É como se fosse uma escada. A primeira coisa que Davi pede, do verso 1 ao verso 7, é lava-me. Porque quando nós pecamos contra o Senhor, nós nos sentimos sujos, impuros, indignos de algumas coisas. Então aqui Davi está pedindo, Senhor, lava-me. Senhor, tira essa sujeira interior de dentro de mim. Tira esse mal que eu cometi com o adultério, com o homicídio. Porque na realidade, a sujeira dele maior não era só com os homens, mas era diante de Deus. Porque Davi era um servo de Deus. E a primeira coisa que ele pede aqui, na sua reconstrução, na sua vida, para ele começar uma nova caminhada com Deus, é lavar. A água, ela limpa, ela purifica, ela tira o sabão, ela tira os resíduos, ela tira a sujeira, ela tira aquilo que está demais e deixa muitas vezes aquilo que é lavado no seu estado original. Então é isso que Davi está pedindo, Senhor, me lava para mim voltar a estar no estado original de como o Senhor me fez, de como o Senhor me criou. Segunda coisa que Davi pede aqui no texto bíblico do verso 8 ao 12, restitui-me. Por quê? Porque os pecados de Davi haviam afetado ele num todo.
Olha, no verso 3 afetou seus olhos, no verso 6 afetou sua mente, no verso 8 afetou seus ouvidos e seus ossos, no verso 10 afetou seu coração e espírito, no verso 14 afetou suas mãos, no verso 13 a 15 afetou seus lábios. O pecado, quando ele vem, ele não pega só uma parte do nosso corpo, não. Ele pega no todo, ele pega no geral. Então, nessa oração, Davi pede assim: Senhor, me restitui. E como é esse restituir? Ele fala assim, verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Ele está querendo dizer: Senhor, o coração que eu tinha não era puro, não. O coração que eu tinha algumas mazelas, tinha algumas doenças, tinha alguns pesos, mas eu sei que o Senhor é poderoso de criar em mim, ó Deus, um coração puro. E dentro desse coração não coloca meu espírito não, Senhor, mas coloca um espírito de retidão que vem do céu, que vem da tua parte, porque eu sei que se eu for um homem que tem um coração puro, com um espírito reto diante de ti, Senhor, eu antes de cometer qualquer coisa eu vou orar, eu vou pedir a sua direção. E quando ele fala isso, por quê? Porque Davi, o pecado de Davi trouxe para ele tristezas, mazelas. O verso 2 diz que ele fala assim, ó: torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com um espírito voluntário. O pecado muitas vezes rouba a nossa alegria, rouba a nossa autoridade, rouba a nossa vida ministerial, a nossa vida social. Mas nessa noite eu aprendo com Davi: se você errou, primeira coisa, deixa Jesus te lavar, pede para que ele te lava. Segunda coisa, eu não sei com qual área do teu corpo você pecou, peça para Deus: Senhor, restitui-me pela tua infinita misericórdia, por tua benignidade. E outra coisa que Davi pede aqui: Senhor, depois que o Senhor me lavar e me restituir, me usa de novo. Senhor, conta comigo de novo na obra. Senhor, confia em mim de novo. Quando Davi ele fala assim, ó, do verso 13 ao 19, Senhor, usa-me então, usa-me. Ele está querendo dizer que se ele tiver a certeza que o Senhor lavar ele e restituir ele, colocar nele um espírito reto e um coração novo, criado por Deus, ele sabe que daqui para frente a história dele vai ser diferente. Davi, ele deseja recuperar a sua vida ministerial de volta. Davi, ele deseja recuperar a sua comunhão com Deus de volta, porque Davi aqui, olha, ele pede, olha, no verso 11, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Quando Davi fala isso, se remete a lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 13, Davi, ele conhecia o Espírito de Deus. A Bíblia diz que Davi, ele fala a Bíblia diz que se fala assim, ó, 1 Samuel 16, 13. Vamos ler a palavra do Senhor que dá tempo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Olha só, Davi, ele foi tomado pelo Espírito de Deus. Ele foi apoderado. O Senhor tem o poder sobre a vida de Davi. E conforme o pecado aconteceu, Davi perdeu isso. Então, assim, aqui Davi, quando ele fala assim, Senhor, usa-me de novo, me dá outra chance. Confia em mim de novo. Não retires de mim o teu espírito, porque eu não sei viver sem ele. E eu, sinceramente, muitas vezes, eu tive várias percas na minha vida. Eu já tive perca de filho. Eu perdi um filho, o Senhor recolheu um filho com 4 anos e 8 meses. Eu já tive perca de saúde. Eu já tive percas financeiras. Eu já fui dona de empresa, hoje eu não sou mais. Eu já tive percas ministeriais de algumas situações, não por pecado, por situações. Então, tive que fazer algum remanejamento, tive que sair daqui para lá. São percas que doem dentro da gente. Eu já tive percas de amizade, porque mudei de lugar, porque morreu. Mas a gente consegue viver e superar essas percas. Mas perder o Espírito Santo, isso não. Então, que com esse salmo nós venhamos aprender com Davi. Que quando a gente entende isso e passa por essas escadas, a escada da lava-me, a escada do restitui-me, a escada do usa-me, então diz a palavra do Senhor no verso 19.
Então te agradará de sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Davi está falando assim: Senhor, se o Senhor fizer isso por mim, o Senhor vai voltar a se agradar do meu louvor, do meu sacrifício, da minha entrega, da minha vida diante da tua presença. Tanto é que Deus fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele confessou o pecado. Nessa noite eu não sei como que você está com Deus. Se estiver tudo bem, glória a Deus. Mas se não estiver bem e Satanás estiver usando essa mazela da tua vida, contra ti para te oprimir, para te falar que você não é digno, que você não é capaz, que você não pode, em nome de Jesus, assim como Davi, confesse e seja alcançado pela misericórdia de Deus, assim como Davi foi, assim como eu fui. Davi, ele destruiu muita coisa boa com o seu pecado. Eu escrevi essa frase. Mas também foi autor de grandes realizações ao longo de sua vida. Davi foi um homem que nos deixou exemplo. Ele nos deixou testemunho. E nessa noite, com essa palavra, eu quero fechar esse Salmo 51. Peça para Deus criar em ti todos os dias um coração puro e renovar dentro de ti um espírito reto. Porque quando nós somos transformados pelo Senhor, nós temos uma vida totalmente diferente. Nós temos uma vida renovadora. Muitos olham para nós e falam: como que você consegue? Aí você fala assim: é Deus, é o Senhor. Fica com Deus, uma boa noite, paz do Senhor Jesus, e fica com esse salmo pro teu coração.